Dos Açores para o Canadá, da Ilha do Faial para Toronto. Maria João Dodman é hoje professora de português numa das universidades de Toronto, e é também alguém que veicula a cultura portuguesa e a cultura açoriana no lugar onde trabalha, no lugar onde está. Mas ela é muito mais do que isso. Ela transporta uma grande história. A história de uma mulher que se quis libertar das teias e das amarras da pequenez açórica e que foi levada para um grande país à conquista do mundo que ela agarrou firmemente com as duas mãos. Tem uma história que vai ser contada na primeira pessoa. Maria João Dodman connosco, esta manhã, nas Lajes das Flores, num contexto de Fringe Festival e, neste momento, numa conversa íntima que nos vai levar até os lugares recônditos da sua memória e até onde ela quiser ir no contar da sua história pessoal. Bem, muito bem, bom dia e obrigada pela sua amabilidade, Gabriela. Eu fui para o Canadá aos 18 anos, em 1989, porque sempre desejei sair realmente da ilha, porque achava que os horizontes da ilha eram demasiado limitados. Limitados para a minha maneira de ser e também pensando no futuro, sem saber realmente o que é que eu iria ser no futuro. Então, quando fui em 89, fui sem grandes expectativas, porque realmente não sabia o que é que me ia esperar, e nos primeiros anos estive a trabalhar em fábricas, a trabalhar em companhias de limpeza, a trabalhar em tudo que os nossos imigrantes inicialmente foram para lá trabalhar. Portanto, fiz um percurso que muitas das mulheres na diáspora o fizeram antes de mim e muitas delas o fizeram depois de mim e continuam a fazer. São vidas difíceis. Eu sempre quis ingressar na universidade. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Ganhei o Rotary Club International Award antes de sair dos Açores, em 1988. E eu era muito boa em inglês e nesse ano realmente fui convidada para dar aulas de inglês ao primeiro ano do ciclo. Ciclo acho que até é uma coisa que já não existe nos Açores, acho que isso já mudou. E claro, fui para o Canadá muito otimista, porque sou otimista. E depois, em 1995, finalmente, depois de guardar alguns trocos, não é? E depois de me sentir um bocadinho mais segura naquela sociedade, ingressei na universidade para fazer uma licenciatura e fila em inglês, fila em espanhol e português. Espanhol e português tive umas aulinhas de português e francês, e depois fiz um mestrado em literatura ibérica, onde escrevi uma tese sobre Gil Vicente. Fui despertada para aquela época do Renascimento por um professor que tive no departamento de espanhol, que muito me influenciou, o professor António Martí, que desde então já faleceu. E dessa influência veio-me um grande amor à comédia espanhola, ao teatro português do século XVI, Gil Vicente, e então depois fiz um doutoramento na Universidade de Toronto. Sou doutorada desde 2007 e desde então trabalho na York University, que também é em Toronto, e é na parte norte de Toronto e é considerada a universidade mais multicultural do Canadá. Atualmente, o doutoramento que fizeste foi em que área? O doutoramento que eu fiz foi também literatura ibérica, mas um bocado mais abrangente. Portanto, eu sempre tive muito interesse na relação como as pessoas veem os outros. Sempre tive muito interesse nas questões da beleza. A beleza feminina, que ainda hoje em dia continua a dominar os meios de comunicação, continua a regir de certa maneira o modo de aparência que todas as mulheres querem ser, não é? E que realmente notei que desde o Renascimento nós não mudamos assim muito, nós somos como seres humanos fundamentalmente iguais. Depois estava também muito interessada em saber como é que os encontros coloniais influenciaram
o modo como os portugueses e os espanhóis se viam a si e se viam aos outros. Portanto, também aqui entra a questão do outro. Eu sempre tive muito interesse em como os portugueses e os espanhóis lidaram com os canibais, com as tribos tupi, que, claro, havia aquela diferença que Pero Vaz de Caminha nos diz, que eles estavam completamente nus na praia quando os portugueses chegaram, e que depois até o Osvaldo de Andrade tem aquele poema muito giro, que é o erro do português, e ele pergunta-se o que seria se fosse ao contrário, se o índio tivesse despido o português no lugar de o português querer vestir o índio. Portanto, são estas questões sempre que me interessaram. Mas depois, claro, a minha área de interesse, o meu grande problema, que é um problema e também uma coisa boa, é que eu gosto de tudo. E a minha área de interesse foi-se alargando para incluir também coisas que acho importante, coisas de literatura, como sempre. Portanto, também tenho interesse no romance do Nordeste, naquele romance de 1930, do Nordeste brasileiro, e em 2006 conheci Dias de Melo. E desde então tenho tido muito interesse pela literatura que é produzida nos Açores, o que é que esses escritores nos Açores, a contribuição deles, e tenho também muito interesse na retenção e na transmissão do património oral por parte dos idosos. Portanto, tenho também trabalhado com bastantes idosos nos Açores. Em relação aos teus alunos no Canadá, os alunos que frequentam a tua universidade são de que tipo? São portugueses, são americanos, são enfim, são dali da parte multicultural do país? A tua universidade é uma universidade mais, digamos, a universidade de esquerda, como tu dizes. É uma universidade de esquerda, sim. Os alunos na York University são realmente de toda a parte do mundo. Não há questão que nós vemos muçulmanos, judeus, vemos muitos de Sri Lanka, por exemplo, do Paquistão, da Índia, muitos da China. Claro, temos também muitos alunos internacionais que vêm desses países, mas temos também alunos que são canadianos e que são originários dessas culturas. No programa que se chama Programa de Estudos Portugueses e Luso-Brasileiros, nós temos também muito essa variedade. Talvez metade dos alunos sejam alunos originários de pais ou de avós portugueses, e isso existe, porque são alunos que cresceram num ambiente muito canadiano e aos 19, 20 anos decidiram que gostavam mais de saber ou sobre a língua, ou sobre a cultura, ou sobre a literatura dos pais. Temos na York University, os nossos alunos portugueses são uma grande maioria deles originários de famílias dos Açores. E depois temos também, por exemplo, nós temos um prémio, que é o Prémio Pedras Negras. Temos um Prémio Pedras Negras, que foi estabelecido em 2014, e quem ganhou por primeira vez o Prémio Pedras Negras foi uma aluna do programa que é israelita. Portanto, não tem qualquer contacto com a cultura. Este Prémio Pedras Negras é um prémio que honra Dias de Melo, em honra dele, e a Tali, ela chama-se Tali Anuka, nunca veio aos Açores, leu Dias de Melo, foi a aluna com o melhor desempenho escolar no programa, e ainda antes de vir para o Canadá ela mandou-me uma mensagem: os Açores é o arquipélago mágico, porque ela tem de que ela leu nos Açores, ela está muito interessada em um dia eventualmente poder visitar os Açores. Portanto, temos a Tali, tivemos a Tali que é aluna israelita, eu já tive alunos russos também, que sempre tiveram interesse na literatura portuguesa, por exemplo. Temos também alunos da China, há uma variedade enorme de alunos também no programa. Mas tu lecionas sempre em inglês? Não sempre, não sempre, porque os alunos do programa, no terceiro ano, há a expectativa que eles consigam ler e escrever português no terceiro ano. Portanto, há uma preparação linguística, eles têm que tirar primeiro aulas de língua e depois, quando têm uma certa preparação, que é o nível intermédio, nós começamos a dar aulas de literatura e cultura
na língua, em português. Claro que há alunos, eu dou aulas no Departamento de Humanidades, claro que esses alunos não falam português e essas aulas são dadas em inglês. Também dou aulas no Departamento que se chama em inglês Latin American Caribbean Studies, estudos latino-americanos e das Caraíbas, porque eu dou as disciplinas sobre o romance do Nordeste nesse programa do Brasil. Esses alunos também não falam, mas os alunos do nosso programa falam português no terceiro ano e nós damos língua, cultura e literatura dos Açores, nós damos a cultura portuguesa, nós temos uma disciplina sobre Camões, damos Gil Vicente, tudo na língua. Para manter este nível linguístico que tu tens em português e em inglês, o que é que tu fazes para manter este nível? Não é fácil, porque tu vives num país de língua inglesa, falas inglês em casa, falas muito inglês nas aulas, com colegas, com amigos, etc. Para manter esse nível de língua, o que é que tu fazes? Bem, o que eu tenho feito através destes anos todos, especialmente depois de eu aprender espanhol e de eu pensar que ia ter uma carreira em espanhol, durante muitos anos, até 2005, eu pensei que a minha carreira ia ser em espanhol. De certa maneira que eu regressei à língua através da leitura, portanto o que eu tento fazer é ler muito em português. Depois nós temos uma grande vantagem em Toronto, que é o mesmo que têm os nossos alunos, que é a imersão em português. Temos uma das maiores comunidades portuguesas da diáspora no mundo. Portanto, os nossos alunos têm esse privilégio também, é um grande privilégio, e para nós é um privilégio ainda mais porque a maior parte dos nossos alunos são de famílias humildes. Isto é outra marca da York University. São alunos trabalhadores, que trabalham muitas vezes 30, 40 horas por semana, além de estudarem. São alunos de origens humildes e que não têm muitas vezes a disponibilidade financeira nem pessoal para irem para o estrangeiro, porque nós temos protocolos com a Universidade Nova de Lisboa, temos protocolos com várias universidades do Brasil, mas infelizmente os nossos alunos não têm posses económicas para viajar. Então o que se passa em Toronto é que facilmente apanha-se o metro e vai-se à comunidade portuguesa, que nós chamamos Little Portugal, e aí no Little Portugal os alunos podem praticar o que aprendem na aula. Aliás, temos também uma disciplina que é uma disciplina de imersão, em que o aluno tem que cumprir um determinado número de aulas na comunidade. Portanto, temos parceiros ótimos, como a SATA tem sido parceiro da Universidade já há vários anos, que acolhe alunos nossos para eles aprenderem o registro formal do ambiente de trabalho. E que, de certa forma, tem mudado a perspectiva dos alunos. Muitos dos nossos alunos veem a comunidade portuguesa como uma comunidade antiga, retrógrada, e depois, quando vão para a comunidade servir estas horas, veem que é uma comunidade que conta de negócios, muito dinâmica e que está a fazer muitas coisas inovadoras na nossa comunidade. Portanto, eu também sirvo-me de muitos eventos que a nossa comunidade tem. Aqui entre setembro e junho há coisas na nossa comunidade todos os fins de semana, praticamente, desde lançamentos de livros, núcleos de leitura, eventos mais sociais. Portanto, há muita oportunidade de praticar a língua em Toronto. Eu sei que tu tens feito apresentações de livros e que tens recebido também muitos escritores em Toronto, na universidade e não só. Desses escritores contemporâneos que tu conheces, há algum que te fascine, destes mais recentes, destes que apareceram depois de tu estares lá? Destes mais recentes, não é para escolher preferidos, não é? Porque todos são diferentes e todos têm facetas importantes de que eu gosto, mas acho que atualmente um dos mais dinâmicos tem sido o José Luís Peixoto. Sim, que esteve em Toronto há poucos anos, acho que já esteve no Canadá já mais de uma vez, e foi um aluno que... foi um escritor que os nossos alunos também gostaram muito, porque tem uma literatura que, embora centrada
no mundo lusófono, que é uma literatura universal. Aqui estou a falar, por exemplo, uma outra faceta do José Luís Pacheco que eu acho que é muito importante, é que ele recupera imagens que geralmente não são imagens que aparecem muito. Por exemplo, o idoso. O idoso tem um papel fundamental na literatura de José Luís Pacheco, que é, de certa forma, contra a norma que hoje em dia vemos, porque se vermos filmes, os meios de comunicação, a idade é quase sempre associada à decadência. José Luís Pacheco não. É outro tipo de escritor que realmente dá valor a estas personagens e dá valor à experiência de vida. Portanto, acho que ele realmente, neste aspecto, é um dos mais dinâmicos que há hoje em dia. Nós as duas somos amigas da mesma pessoa, Manuela Marus, que é também professora na tua universidade e que fez também uma recuperação desta nossa memória afetiva através dos passos dos nossos avós, que é um livro em que colaboramos as duas e é também um congresso que tem lugar anualmente. Continua a fazer sentido esse congresso? Sim, acho que sim, porque realmente, especialmente na nossa diáspora, os avós e os idosos é que têm sido responsáveis pela transmissão da cultura portuguesa aos netos e, em muitos casos, aos bisnetos. Porque os pais têm uma vida muito complicada, trabalham muitas horas, não é? E então, em muitos destes casos, era a avó, especialmente a avó, a mulher, que ficava com os netos, e esta avó, estes netos que hoje em dia não se identificam muito com a cultura portuguesa, era a avó que passava aos netos as lengas da infância. Eu já conheci alunos que, por exemplo, não falam nada português, mas que de repente saem com serra, com padre, serra, comadre, que aprendiam aquilo da avó quando eram meninos. Portanto, através da comida também, todos lembram-se, falam muito carinhosamente das sopas portuguesas da avó. Geralmente a avó, não é? Claro que há muitos alunos que tinham uma ótima relação com o avô, mas era a mulher, geralmente a avó, que transmitia estas coisas. Portanto, isto tem muito sentido porque realmente os avós têm um papel fundamental de estabelecer pontes entre culturas. A verdade é que tu vieste às Flores no âmbito do Encontro Pedras Negras e no âmbito também do Fringe Festival. Encontramos-nos todos aqui, estivemos aqui estes dias em partilhas de escrita, partilhas de vida e de outras ocorrências, e eu não queria terminar esta entrevista sem que tu me pudesses falar um pouco do que sentiste, de como viste a Ilha das Flores também e este nosso encontro, e o que é que residualmente isso te deixa para levares agora como um novo impulso, mais coisas novas para contar? Bem, eu nunca tinha estado nas Flores, portanto tinha certa curiosidade, porque como pessoa descendente de açorianos e como sou dos Açores, seria vergonhoso eu passar a vida sem nunca ir às Flores. Depois, eu também admiro muito o trabalho do Terry. O Terry Costa, que está a liderar o Azores Fringe, tem uma capacidade pessoal e profissional muito dinâmica, que é, de certa maneira, muito global e muito multicultural. Portanto, eu já tenho admirado muito, nós conhecemos no Canadá, e já há muitos anos que eu admiro o trabalho dele. E tinha curiosidade também de vir ao Fringe, porque ele realmente foi convidado nosso na York e veio falar das suas iniciativas da Mirateca Arts, entre elas o Festival Fringe. E claro, todos ficámos muito curiosos, e ele ainda há bem pouco tempo me disse que tem contactos com esses alunos que tiveram presentes na conferência dele e que os alunos também que têm este contacto agora com os Açores por meio dele. Depois eu tinha também muita curiosidade em ver que tipo de escritores é que havia nos Açores hoje em dia, quais eram as barreiras, quais eram as dificuldades, o que é que lhes inspirava de Açores para escreverem. A Ilha das Flores acho que foi o palco excepcional para este tipo de coisa, porque este contacto com a natureza também
nutre muito o lado criativo das pessoas. E fiquei, claro, muito contente. Acho que devemos continuar com estas coisas e que devemos também fazer mais atividades para nos aproximarmos da comunidade local e incentivar a que as pessoas venham também conhecer este tipo de coisas, porque, de certa forma, também é um privilégio para nós, mas também é uma coisa boa para a comunidade, para a sociedade das flores, vir conhecer estes outros escritores de outras ilhas e até do estrangeiro e ver que tipo de atividade é que está a passar atualmente no mundo criativo. E eu ontem estava aqui assim a pensar, e também com todos os outros escritores, não teria interesse haver residências de escritores, por exemplo, por uma semana, em que se misturassem as pessoas que têm o conhecimento científico que tu tens e que tivessem a tua profundidade em termos literários, mas fazer o encontro com pessoas com um registro mais leve e com um registro mais despretensioso, para haver também este intercâmbio da parte emocional, porque às vezes aquilo que eu sinto é que os escritores mais académicos como tu, que são pessoas que fizeram doutoramentos e que têm um registro científico muito denso, não têm nada a perder em encontrar-se de vez em quando com escritores de um registro mais leve. O que é que te parece? Exatamente, exatamente. Realmente o nosso trabalho é um trabalho de crítica literária. Sim, não tem nada a ver com... E se não houver quem está a escrever, pois não há nada de crítica literária que nós possamos avaliar. Portanto, acho que o que é fundamental nestas coisas, realmente, como a Gabriela já disse e outros também já disseram, não é só o encontro entre pessoas diferentes, também o encontro entre gerações. Porque há dos jovens, obviamente, uma juventude que é essencial para vitalizar e para continuar estas coisas com bastante energia, mas há também nos mais velhos uma experiência de vida que é muito importante para estas coisas. E acho que, de certa maneira, nós temos a obrigação de... às vezes o que se passa é que há um divórcio entre a universidade e a comunidade. Porque as pessoas têm uma tendência a ver a universidade de um ponto de vista muito teórico, que nada tem a ver com a comunidade. Mas não é assim. É realmente o contrário. Portanto, isto seria um ambiente em que haveria uma ponte, e acho que isto ia dar bastante fruto aqui, entre a teoria e a prática. Excelente. Enfim, contigo apetecia falar muito mais tempo e eu julgo que estas nossas conversas poderão não ficar por aqui. Poderiam chamar-se também conversas vadias, como se chamaram as conversas com Agostinho da Silva. Agostinho da Silva teve na televisão umas conversas chamadas conversas vadias, em que se abordavam todas estas questões também que tinham a ver com a vida e com a filosofia, porque o Agostinho tinha essa capacidade de nos transportar para outro mundo e para lá de nós. Julgo que contigo estas conversas também eram possíveis. Pode ser que venham a acontecer, de momento vamos ter mesmo que terminar deixando no ar esta expectativa e esta esperança de que nada morra dentro de nós, de que esta energia que tu tens, essa capacidade de estar em todas e de gostar de tudo e de deixar atrás, de facto, um contributo importantíssimo para a história da vida, do que foi a vida de uma mulher que foi dos Açores transplantada para o Canadá e que agora está enraizada na sociedade onde está, na universidade onde trabalha, e também na vida que tu transportas contigo. Obrigada por teres estado aqui, obrigada por partilhares connosco todas estas experiências e vivências, e vamos esperar, sinceramente, que para o ano, no próximo Encontro Pedras Negras, enfim, ao ritmo das águas vivas que agora nos vão também começar a inspirar, que nos reencontremos. Exatamente. Muito obrigada a si e muito obrigada à vossa ilha.